pessoal, tudo bem? Meu nome é Yurik, sou aluno do mestrado profissional de empreendedorismo na FEA. Bem-vindos aí a mais um artigo da série, né, de Startup Finance. Vou apresentar para vocês esse artigo aqui, que busca responder essa pergunta, né? How does venture capital finance improve efficiency in private firms? Então, como que esses venture capitalists, né, os VCs, criam eficiência, né, ou de fato criam maior produtividade e eficiência nessas empresas que eles investem. Esse é um artigo de 2011, foi publicado na The Review of Financial Studies, é um artigo bastante relevante, é um dos 3 maiores de finanças para empreendedorismo. Tem entre os autores, né, são 3 autores, o Shamanur, Krishnan e Nand, né, evoluindo aqui, o foco desse artigo, né, pelos autores, né, eles dizem que eles buscam investigar diversas questões relacionadas aos ganhos de eficiência das empresas investidas e apoiadas por VCs, né, e a grande motivação vem de uma dualidade, aí, tem uma vasta literatura teórica e prática que argumenta, né, que os VCs podem criar valor significativo nas organizações investidas, mas ao mesmo tempo tem pouca evidência empírica, né, tem uma escassez de evidências que comprovem que existe essa criação de valor. E esse artigo busca trabalhar em cima dessa dualidade e, de fato, concluir se cria valor e como cria valor, né? Só um detalhe importante, essa falta, essa escassez, né, de evidências empíricas acontece também pela limitação de acesso a esses dados das empresas investidas. Eles, em geral, não são públicos, né, essas informações das empresas que permitem avaliar se tem ganho de eficiência ou não. Mas vocês vão ver que os autores eles conseguem 2 bases de dados bastante interessantes que permitem eles avaliarem. É um artigo denso, né, bastante denso, um estudo quantitativo, tem muitas tabelas, muitos números. Eu vou tentar de forma bem sucinta aqui chegar nas principais conclusões para vocês de forma bem clara e prática. Bom, são 5 as questões de pesquisa, né? A primeira, se os VCs aumentam a eficiência das empresas apoiadas, e eles criam aqui uma variável aqui, que é a TFP, né? Total Factor Productivity, das startups. A segunda pergunta, existe diferença de ganho de produtividade em relação às empresas que recebem aporte de um VC de maior reputação e de menor reputação? Terceira pergunta, né, os VCs, né, são melhores em aumentar a eficiência porque conseguem selecionar melhor as empresas, então já selecionam as empresas com maior eficiência, ou elas de fato têm aí um ganho de eficiência após o aporte, né? Essa é uma questão aí que vai ser abordada. Os VCs, né, os Venture Capitals, são melhores em aumentar as vendas dessas organizações após o aporte, ou também produzem um ganho de eficiência reduzindo os custos, né? Também vai ser analisado. E a quinta, as startups que recebem aportes de Venture Capital, se elas possuem maior probabilidade de saída, né, para IPO ou venda estratégica. Bom, a metodologia, como eu falei, ela trabalha com 2 bases de dados. A primeira, essa aqui, são bases americanas, né? O primeiro da US Census Bureau, que tem consegue reunir todas as empresas do setor industrial dos Estados Unidos, e essa outra base, que é baseada em empresas que receberam aporte de Venture Capital, né? Então é da Venture Expert, que reúne 12.481 organizações. Ambas as bases estão trabalhando com dados entre, né, os anos de 1972 e 2000, e aí pegando a amostra que realmente vai ser trabalhada dentro do estudo, né? Então, cruzando essas 2 bases, eles chegam a 1.881 empresas industriais que receberam aporte, né, dentro desse período. Então, permitem que eles calculassem, né, o TFP. Elas representam 30% de todas as empresas industriais com aporte de VC nos Estados Unidos, então é uma amostra bastante relevante, né? E 15% se a gente considerar não só as industriais, um universo maior de industriais e não industriais.
E para as empresas que não receberam aporte, né, que vão ser comparadas, né, com o grupo anterior, mas tem um potencial para, e a gente está falando de um universo de 185 mil organizações. Tá? Fazendo um olhar para as principais áreas, né, para os principais setores, né, principais indústrias dessa amostra que receberam aporte de VCs, a gente está falando que tem uma concentração na indústria de computadores, telecom, eletrônicos, biotech, né, indústrias de alta tecnologia em geral. Quando a gente olha para as variáveis que eles estão considerando, são 3 variáveis, né, então a primeira delas, como eu já mencionei, é a TFP, Total Factor Productivity. Então, a partir dessa função aqui de produção, eles conseguem, né, criar uma relação aí de variáveis entre a produtividade das empresas e da sua indústria, né, para fazer um comparativo. E aí, se o TFP é menor que 0, isso quer dizer que a produtividade dessa empresa, né, ou da sua planta, é abaixo da média da indústria. Se for maior que 0, ela é acima da média da indústria. Além disso, vai estar sendo analisado a reputação dos VCs, né, alta e baixa reputação, e o que difere um do outro é o volume de recursos captados, né? E as variáveis de controle específicas por empresa, aqui estão, né, variáveis diversas, né, a idade dela, os custos de materiais, a parte mais operacional, né, despesas, salários, enfim, participação de mercado, risco, tudo isso entra, né, para o cálculo da TFP. Evoluindo já para os resultados, quando a gente olha esse quadro, e aí aqui VC Before, antes de receber investimento, né, empresas antes de receber investimento, e VC After, depois de receber investimento. E aí, analisando essas informações, a gente pode, né, o artigo conclui que as empresas financiadas por VCs, elas têm um TFP 7% maior, né, antes de receber o investimento. Isto é, isso quer dizer que os VCs eles estão selecionando empresas que têm uma eficiência já maior do que a média de mercado da indústria, né? E depois de receber investimento, o TFP chega a 12% superior às empresas que não receberam aporte. Isto é, elas de fato estão criando maior valor aí versus as empresas que não receberam aporte. Então, conclusão desse quadro, né? Então, há evidências a favor de que da hipótese que os VCs selecionam melhor e também criam mais valor após o investimento. Quando a gente compara nesse quadro as empresas, né, que receberam aporte num estágio inicial, né, então early stage, e quando recebem esse aporte já num nível de maturidade mais né, de late stage, né, um estágio já mais maduro. E aí pode-se concluir com, né, esses coeficientes que no early stage, né, esses coeficientes sinalizam que o VC cria mais valor, né, do que comparado para empresas empresas mais maduras, né? Então, acho que essa é uma informação interessante, né? Então, por isso que provavelmente os VCs estão procurando empresas que eles possam né, ter margem de manobra, de aportar capital e também direcionar a operação dessa organização. Nesse quadro, não vou entrar tanto no detalhe de todas as explicações aqui, né, mas um resumo geral desses quadros é que o aumento, né, os resultados sugerem aqui, né, que o aumento da eficiência das empresas apoiadas por VC ocorre por meio de aumento de vendas, que é essa primeira coluna, né, então o VC After aqui, ela é bem superior do VC Before, e também, né, por um aumento de custos, sim, mas um aumento menor, né? Então, isto tem ganho de eficiência também. E uma outra informação importante que essas duas colunas aqui finais, elas, né, revelam que os VCs podem estar empregando trabalhadores de melhor qualidade, isto é, não tem um crescimento, né, do quadro de funcionários, mas tem um aumento de salários, isto é, está trazendo pessoas, substituindo por pessoas mais gabaritadas, que venham com salários maiores, mas que conseguem alavancar os resultados das organizações.
Esse slide, ele, né, esse quadro especificamente, ele faz uma comparação dos VCs de alta e baixa reputação, né? Então, aqui, a questão é, quando você compara antes, né, de receber o aporte, a parte de os VCs, né, de alta reputação em comparação com os VCs de baixa reputação, mostra que aqui o valor é até maior para os de baixa reputação, isto é, eles estão selecionando melhor essas organizações, né? Então, eles estão trazendo organizações com um TFP mais alto, então conseguem selecionar melhor, enquanto que depois do aporte, aí as de alta reputação, elas de fato têm criam mais valor para as organizações, né, investidas. Então, as evidências aqui, né, de que a reputação ela é muito relevante para essas organizações. Então, você sendo uma empresa que vai receber aporte, se você escolher uma empresa, um VC de maior reputação, a tendência é que você realmente tenha muito mais valor criado ao longo desse ciclo, né? Se você, ao contrário, se você tivesse sido investido, né, por um VC de baixa reputação, não é tão grande assim o valor criado. E aqui esse quadro traz evidências, né, a favor da hipótese de que o investimento de VC na startup, então são esses dois primeiros coeficientes, né, eles apresentam efeito positivo, né, bastante superior aí a zero, na saída para IPO e venda estratégica, né. Então, com isso eu concluo, né, as 5 principais conclusões aqui do autor, né, só estou repassando aí para vocês, mas primeira conclusão, receber investimento de VC de fato aumenta a eficiência das empresas investidas e apoiadas, né, em torno aí de 12% a 19% o TFP é superior às empresas que não recebem aporte. Esse aumento de eficiência se dá tanto pelos VCs escolherem as empresas mais eficientes, então eles escolhem um TFP 7% superior as que não receberam aporte, mas também porque criam valor ao longo, né, desse ciclo, né? Então, aí por processo de aceleração, né? Esse aumento de eficiência ocorre tanto no aumento de vendas, então é bem nítido isso, né, nos coeficientes, mas também no menor aumento de custos, né? Tem ganho de eficiência que, embora aumento de vendas é muito mais relevante, né? O aumento de eficiência obedece a uma dinâmica diferente, dependendo da experiência e da reputação dos VCs, né? Então, como dito, os VCs de menor reputação, eles escolhem menor, mas talvez não criam tanto valor, e ao contrário, os VCs de alta reputação podem não selecionar os mais eficientes, né? Embora a diferença seja pequena, mas aí quando a gente olha a criação de valor, aí sim a diferença é grande. Então, os VCs de alta reputação geram mais valor, né? E receber investimento de VC melhora consideravelmente a probabilidade de saída, tanto para M&A quanto para IPO. Ok? Então, dessa forma, concluo o artigo para vocês, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.